Olá, galera que gosta de jogar, de palavra e de prosear deste canal. Hoje nós vamos falar sobre vícios em jogos. Eu li, já tem um tempinho, esse livro do Dostoiévski, O Jogador. Esse livro, ele conta a história de um jogador. Dostoiévski, esse escritor russo, né? Ele, inclusive, usou o dinheiro que ele ganhou para escrever esse livro para pagar dívida de apostas, né? E é uma história muito interessante, porque Dostoiévski, ele usa, parece que ele faz você entrar na cabeça da pessoa que está ali jogando, né? Eu já li um outro livro dele, foi o Crime e Castigo, e ele consegue, através das palavras, penetrar, parece, ali na cabeça da pessoa e consegue explicar o que está acontecendo e a gente fica totalmente envolvido. É uma leitura desse escritor, é uma leitura muito complexa, porque ele mexe com o nosso interior, né, através das palavras. E aí, eu lendo esse livro, eu pensei que eu nem fosse gostar, né, O Jogador. E aí eu comecei a ler, o começo você começa a não entender muito, né, não fala muito sobre jogo, nada. E aí, de repente, começa a contar a história de um serviçal, né, de um general. E o jogador, no caso, é esse serviçal, que está prestando serviço aí para uma família desse general. E aí, a filha desse general, ela tá precisando de um dinheiro e ela pega e dá um dinheiro para esse serviçal, porque ela sabe que ele é um bom jogador, né? E aí ele com esse dinheiro, ela fala, ó, você vai jogar para mim, tá? Eu te dou tanto. Eu não me lembro se ela deu uma parte para ele, eu acho que deu, mas ela falou, eu tenho tanto, eu preciso que você transforme isso em tanto, tipo, aumente, né, o valor que eu tenho. E aí, sabendo ela que ele é um bom jogador de cassino, ele vai, né, ele fala, eu não gosto de jogar para os outros, eu gosto de jogar para mim, mas tá bom, já que você tá pedindo, eu vou, né, vou tentar. E ele consegue, ele se sai bem e tal. E aí ele consegue o dinheiro que ele precisa para ela. E aí chega uma hora que ele para, porque ele fala, não posso arriscar o que eu tenho, porque o dinheiro não é meu, eu tenho que entregar para a filha lá do general. E aí, nesse livro não tem só um jogador, temos dois jogadores. E o segundo jogador eu não vou contar quem é, porque de repente, se você quiser ler o livro, vai ser uma grande surpresa para você quem é esse segundo jogador, que é muito mais ousado, que é sem noção. Eu acho que é a melhor palavra que eu posso usar. E aí essa pessoa, ela tem posses, aí ela aproveita, né, das suas posses e não tá nem aí. Vai pro cassino e começa a apostar e começa a perder. E aí do nada ela pega até o jogador dá umas dicas para ela e ela ganha muito. E daqui a pouco ela perde. E a gente, como leitor, a gente vai sentindo que parece que é a gente que tá lá, sabe, jogando. Porque é tão envolvente, é uma adrenalina, é uma coisa tão louca que acontece, porque eu comecei, deu vontade de entrar dentro do livro e falar, para de jogar, porque você vai sair daí sem até a roupa, né? E a emoção que a gente sente, o sentimento, a euforia que a gente sente lendo esse livro, eu me senti uma jogadora. Eu me senti uma jogadora. E aí depois eu vendo essa outra pessoa, né, que também é jogadora, fazendo loucura, perdendo tudo. E não, mas eu preciso recuperar. E aí pegava mais dinheiro e jogava e perdia. Não, mas eu preciso recuperar mais isso e não sei o que.
assim, a pessoa correndo atrás do rabo, né? E ela acabou perdendo tudo que tinha nesse jogo, nesse cassino. Depois, acho que ela foi 2 dias no cassino. No primeiro dia ela perdeu muito, aí ela tentou ir, acho que no segundo também. Eu não vou dar detalhes, gente. Eu não fiz resenha, eu não anotei muita coisa. O que na verdade eu não quero falar do livro, eu quero falar da situação que é o jogo, né? Temos ótimas pessoas aí no YouTube fazendo resenha de livros, mas o meu intuito aqui não é fazer resenha do livro, é contar um pouquinho da experiência que eu tive desse livro e contar o que esse livro me abriu os olhos, né? Bom, Dostoiévski, ele é um autor russo, né? Vamos pensar que na Rússia, um dos hobbies, né, dos russos era jogar e beber vodka. Lá é um lugar frio, Rússia, né? Um lugar frio. Não sei sobre a cultura 100% do país, que é até uma cultura que muito me interessa e que eu estou tentando aos pouquinhos descobrir sobre, porque é bem interessante a conhecer, né, a história da Rússia. E então, assim, o jogo era algo muito comum lá na Rússia, né? Tanto é que o escritor, né, escreveu esse livro para pagar uma dívida de jogo, né? Então ele era um jogador. Então o que ele colocou aqui seria um alter ego dele, né? Ou seja, ele colocou aqui o que ele vivia. Por isso que ele, né, Dostoiévski explica tão bem algumas coisas, a complexidade da mente humana, né? E ele colocou aqui, e se você ler esse livro, você vai se sentir um jogador, você vai se sentir ali num cassino perdendo dinheiro. Não, mas eu preciso recuperar e não, eu vou jogar só mais isso porque eu vou recuperar, eu vou ganhar. É aquela loucura, aquela euforia. Eu confesso que me deu crise de ansiedade, não. Confesso que começou a me dar uma angústia, assim, como se fosse uma ansiedade, sabe? De tanta loucura que é essa questão do jogo, né? Das emoções que causa dentro da gente. E por que eu tô falando sobre isso, né? Eu não sei se você acompanha algumas informações e sobre o que está acontecendo no nosso país, sobre a questão de pessoas viciadas em jogos, né? Eu gosto muito de seguir alguns psicólogos e tem psicólogos que estão perdendo seus pacientes por causa de jogos, né? Tem pessoas que têm tirado sua própria vida porque não conseguem arranjar uma solução para o buraco que elas se enfiaram, né? Eu gosto muito de seguir alguns psicólogos e tem alguns que já estão praticamente preocupados com essa situação, né, de pessoas viciadas em jogos. E aí eu estava estudando um pouquinho sobre, que é uma coisa que eu desconheço, mas eu conheço pessoas que estão próximas de mim, que participam disso, que fazem esses jogos, né? E aí eu busquei um pouco, né, dessa informação para a gente ver como que o problema social que a gente está com os jogos é muito sério. Por quê? Na Rússia, ou antigamente, quando não tinha as redes sociais, a pessoa, para ir jogar, ela tinha que sair da casa dela e ir lá no cassino, ir num ambiente que tinha lá caça-níquel, que tinha cassino, que tinha algum lugar para fazer aposta, né? Mas hoje esse hobby, podemos dizer assim, que na verdade é um vício, né? Ele está na palma da sua mão, né? E você não precisa fazer esforço nenhum para você fazer uma aposta, para você fazer um jogo e perder o seu dinheiro. E por causa dessa facilidade, muita gente hoje está entrando num buraco sem fundo e não sabe o que fazer e fica perdido, né? Eu estava assistindo uma psicóloga, eu vou até depois tentar deixar o link do vídeo dela aqui embaixo para vocês verem a gravidade do problema. Ela falando que jogos, apostas sempre houve, né? Até na Grécia Antiga. E ela fala sobre 2 tipos de coisas, né? Existem os jogos de azar,
que são tigrinho, foguetinho, mais um monte aí que a gente já ouviu falar. O que eu mais ouço falar é tigrinho. E tem as apostas, que são as bets, que são os aplicativos que te faz as simulações para você ver que time vai ganhar. Ela até comenta, né, que as bets é menos pior que os jogos de azar, porque os jogos de azar é um buraco sem fundo mesmo, que ali é só você investir dinheiro para perder. As bets é um pouquinho menos pior, ela fala, porque o pessoal usa esses aplicativos para você simular ali o jogador, o time que vai ganhar, tal, e você aposta em cima daquilo, e aí você consegue às vezes ganhar porque você conhece mais um time, você conhece de futebol, conhece mais um time que o outro, tal, e aí você acaba ganhando lá. Mas os jogos de azar, tigrinho, foguetinho e companhia limitada, eles são piores, né? E aí essa psicóloga estava falando, né, que tem gente que está perdendo casa, tem gente que está perdendo esposa, tem gente que está perdendo a vida, tem gente que está perdendo emprego, a paz, a saúde por causa de jogos de azar. Tem pessoas que estão usando o seu benefício do Bolsa Família para jogar, porque falar, se eu ganho X, eu preciso fazer esse dinheiro movimentar, já que eu não quero trabalhar, não quero ter nenhum outro esforço, então eu preciso fazer esse dinheiro movimentar. Só que esse tipo de jogo de azar, alguém está ganhando muito dinheiro nisso, né? E não são as pessoas que estão apostando, porque esses sistemas, né? Esse algoritmo aí dos jogos, ele te dá uma pitadinha aí de alegria, de você, bom, você vai conseguir, e você consegue, mas depois a rasteira é uma atrás da outra, né? Então, assim, às vezes aquilo que você ganhou, que você fala, não, eu sou bom, eu tenho estratégias, eu tenho horário certo para jogar, tal, não sei o quê. Aí você pega e você perde muito mais do que aquilo que você ganhou, daquilo que você investiu. E depois você tenta recuperar, assim como o jogador aqui, é idêntico. E você tenta recuperar aquilo que você perdeu e você não consegue, e você vai enfiando um buraco mais fundo ainda, pega dinheiro aqui, pega dinheiro ali, vende um negócio aqui, vende outro negócio ali, e geralmente as pessoas não falam, né? Essas pessoas que estão envolvidas nisso não têm coragem de falar para ninguém. E aí, assim, as pessoas próximas, as pessoas que estão ali do lado, né, que ama essa pessoa que é um jogador, que tá viciado, chega uma hora que descobre, e aí o problema já está instaurado ali, né, não tem muito o que fazer. E aí eu vejo assim que algumas pessoas buscam, né, no jogo não só um lazer, mas é como se fosse para preencher um vazio que está dentro de si. E aí a pessoa começa e fala, não, eu tenho controle sobre mim, né, e eu vou conseguir tal, e quando vê, ela já tá num buraco sem fundo que ela não consegue mais sair, né. Aquela sensação de prazer que dá, aquela euforia, né, que às vezes é uma coisa que ela não tem, de repente, na vida dela, ela busca através do jogo essa loucura, né, essa emoção, porque isso dá uma sensação de prazer, né? E aí ela vai só entrando cada vez mais nesse buraco profundo e não consegue sair. E geralmente eles não falam nada, e tem uns que realmente, né, infelizmente perde a sua própria vida por causa disso, porque não tem coragem, né, de enfrentar a tamanha burrice que fez com a sua própria vida. E colocou no meio de tudo isso a sua família, filhos, né? E então, assim, hoje eu vejo esse livro um problema social muito grande, né? Este livro não, né? O exemplo que este livro dá, porque esse livro abre nossos olhos. Eu vejo, assim, que a gente está com um problema social muito grande. Eu vi outro psicólogo falando
que é muito dinheiro, bilhões investidos nesses aplicativos aí de aposta. E para onde está indo o nosso dinheiro, né? Para onde está indo o dinheiro, o suor de cada um de nós, né? Não está sendo investido em coisas importantes, em coisas úteis, em conhecimento, em alimentação, em lazer, um lazer verdadeiro, né? Que te faça bem. Não está sendo feito isso, né? Tá indo pro bolso de alguém. Por isso que a gente vê tanta discrepância, né? Tanta injustiça social no nosso país, né? Uns têm tão pouco e outros têm tantos. E tem pessoas que financiam isso, né? Que propagam isso, que falam que apoiam jogos e dão como se fosse um testemunho falando que é bom, que ganhou dinheiro com isso e tal. Mas por trás disso, quando você perde, essa pessoa que está financiando isso, que está fazendo essa propaganda, que está ganhando. É muito sério, né? É um problema social que a gente está tendo muito sério. E cada um tem um motivo, né? O porquê que entra nisso, né? O seu vazio, todo mundo tem um vazio, todo mundo tem problemas, né? Cada um tem a sua história de vida, mas tem uns que entram nesse buraco e dificilmente saem. Mas o meu conselho, né? A minha dica, né? Acho que de tudo que eu vi, de tudo que eu busquei sobre como sair do vício do jogo, né? Primeira coisa é você ter que se abrir com uma pessoa, né? Com os entes queridos aí, família. Você vai ter que pedir ajuda, porque você não vai conseguir sair desse buraco sozinho, né? Então, eu percebo assim que você vai ter que falar com as pessoas que te amam, que estão ali do seu lado, explicar o que está acontecendo, porque elas vão ser as primeiras que estão ali do seu lado para poder conseguir te ajudar, para conseguir fazer o mínimo possível para que você consiga sair dessa, né? Porque se você entrou, não tem jeito para tudo nessa vida, só não tem para morte, né? Então, assim, a primeira coisa é isso, né? Você pedir ajuda para os seus familiares. E tem mais duas coisas que eu acho que não pode andar sozinha. A primeira, uma das mais importantes, eu acredito, que é buscar a força em Deus, né? Eu quero até deixar aqui uma palavra para você que está enfiado no vício dos jogos e que você não sabe o que fazer. E eu queria deixar duas palavras aqui para você. A primeira é o Salmo 121, que a pessoa aqui, o Salmo de Davi, ele quando estava desesperado, ele fala assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Então, o nosso socorro vem do nosso Senhor. A gente, às vezes, tenta fazer as coisas com a força do nosso braço, mas a nossa força, ela não é forte o bastante para vencer algumas coisas, né? E eu percebo que toda vez que a gente tenta lutar com a força do nosso braço, algumas coisas a gente consegue, mas Deus vem e fala: não, a sua força sou eu. Aí Deus fala, né? A sua força sou eu. E aí tem uma outra palavra aqui, Salmo 118 também, Salmo 118, 14, que eu também quero deixar para você que está nessa, perdido sem saber o que fazer. Salmo 118, 14 diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Não confie na força do seu braço,
Confie na força do nosso Deus. Ele é a nossa força. E você vai falar, eu não tenho força, eu não consigo sair disso. O Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força. Busque nele essa força, que você vai conseguir sair desse buraco. Geralmente as pessoas que estão viciadas, né, em jogos de azar, elas perderam tudo. Elas não têm recursos nem financeiros para pedir ajuda, né? Então ela vai conversar com um familiar, ela vai buscar ajuda de Deus, né? E aí tem uma outra coisa também que eu acho muito importante, que é necessário caminhar junto ali, que é buscar ajuda psicológica, né? Mas aí você fala, mas uma pessoa que está endividada, que não tem de onde tirar, não vai conseguir pagar um psicólogo. Realmente, não vai conseguir pagar um psicólogo, mas existe saídas, né? Você pode buscar auxílio em faculdades de psicologia. Tem lá os alunos que estão estudando psicologia e que lá pelo quarto, quinto semestre, sexto semestre, no final do curso, os alunos precisam estagiar, né? E as faculdades de psicologia, elas abrem inscrições, né, para as pessoas que queiram ser atendidas, né, pela população que queira ser atendido pelos alunos da faculdade. As pessoas se inscrevem e é agendado, e aí os alunos vão atender, né, as pessoas, isso tudo sendo supervisionado pela professora, né, pela professora do curso lá de psicologia. As meninas são orientadas, né, são instruídas para atender. Eu já participei de alunas assim da psicologia que eu estava precisando na época de ajuda psicológica, e eu participei, foi muito bom. E aí ela, né, anotava as minhas informações, fazia os apontamentos, depois ela voltava com algumas outras questões, tal. Foi muito bom. Então, assim, existe solução, né? Mas eu acredito que primeiro você tem que reconhecer que você precisa de ajuda, né? E reconhecer que você precisa dessa força, porque essa força você não vai ter, né? O Senhor é a nossa força, a gente não tem essa força, a gente pensa que tem, né? Eu vou resolver tudo na força do meu braço, eu faço, eu aconteço, Aí Deus permite acontecer algumas coisas para falar, viu? Como você não consegue, como você precisa de mim. Então é isso, eu gostaria de deixar essa reflexão, né, sobre esse livro que eu li. Esse vídeo não é uma resenha, mas é pra gente refletir sobre algumas coisas, né, que tá na nossa cara e que ninguém tá vendo, que ninguém tá enxergando, e que é um problema social, e às vezes esse jogador tá aí do seu lado, tá na sua casa, tá tá do seu lado aí no trabalho, tá dormindo com você e você não sabe, né? Então, assim, a gente tem que abrir nossos olhos, né, e tentar ajudar quem está do nosso lado perdido e precisando de ajuda, precisando dessa força. Tá bom? É esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que seja útil e até de repente. Beijos!